Bom, vamos lá, tudo bem, pessoal? Hoje estou gravando a aula 33 e essa aula ela dá início aí à última parte do nosso estudo da terceira série, né? E nessa última parte nós vamos tratar então de uma área bastante importante da matemática, né? Uma área que está dentro da matemática aplicada, uma área que a gente vai encontrar muita utilização, né? Que é a estatística. A estatística, então, dentro da estatística, né, nós vamos encontrar aí mecanismos, né, para fazer um tratamento da melhor forma possível, o tratamento das informações. Essa área de tratamento das informações, né, é colocada, é previsto aí na escola, né, no ensino médio e também no ensino fundamental, e toda a série, né, desde o começo aí, o professor deve falar um pouquinho sobre isso, sobre o tratamento de informações, né? Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto aí muita coisa sobre a estatística. Mas agora, na terceira série, a ideia é a gente fechar essa conversa, né, sobre o tratamento de informações. Eu vou tentar fazer isso, então, em poucas aulas, no tempo que a gente tem, né, para terminar aí o curso. Então, eu estou separando alguns assuntos aí para a gente conversar dentro da estatística. Vou seguir o nosso material para que vocês possam fazer atividades, né? Então, vou seguir o nosso material didático, é o nosso livro, tá? E vou colocar, lógico, né, sempre alguma coisa complementar, mas a ideia é seguir a estrutura do nosso material, tá bom? A estatística, gente, é uma parte bastante importante da matemática e também bastante antiga, né? Então, a gente tem registros lá de antes de Cristo, né? De recenseamentos, por exemplo. Então, lá, os romanos, né? Costumavam fazer recenseamentos, eles anotavam para poder depois fazer de uma melhor forma a cobrança de impostos, né, da população. Eles precisavam saber, então, o número né, de pessoas, né, nas famílias, nas cidades. Então, eles se preocupavam com esses registros. E daí para frente, né, a gente tem várias situações aí que a gente vai encontrar dentro da história, né, de registros sendo feitos aí, e à medida que as informações começam a crescer em quantidade, né, a gente tem também um aumento aí da tecnologia, de tudo isso. A gente percebe que essa preocupação, né, em dominar técnicas para coleta, para organização de informações, né, foi muito útil, foi decisiva aí para toda a tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, nesse ponto é bastante importante esse estudo da estatística. Uma outra coisa também que a gente percebe é que a estatística hoje ela está dentro de todas as áreas do conhecimento humano, praticamente todas, né? E dentro das faculdades, dos cursos técnicos, a gente percebe isso também, porque é muito difícil a gente ter um curso, né, que vocês vão fazer e que vocês não tenham noções de estatística, né, pelo menos uma aulinha ali para ter noções de estatística, né. Eu, inclusive, trabalhei com a estatística em vários cursos técnicos aí na nossa escola, né. Então, a gente percebe isso daí, a importância, né, desse conhecimento aí, do domínio das técnicas de organização, né, de apresentação de dados, e é isso que a gente vai tentar fazer então no nosso curso, tá bom? Só uma observação, essa palavra estatística, né, ela vem de status, tal, que significa estado. Então ela vem de lá daquela época mesmo, né, dos romanos e tal, que o Estado se preocupava em organizar essas informações, né? Hoje em dia, todo mundo quer organizar, quer ter informações, né? Os dados são, na verdade, hoje em dia, o maior tesouro, né, que as empresas tal, podem ter, né? Quando você tem um banco de dados muito bom, né, de informações, você consegue tirar conclusões, né, e consegue definir estratégias para que possa tomar as melhores decisões, para que possa se sair bem, né, nos mais diversos setores aí da sociedade. Então, se uma pessoa, por exemplo, quer abrir um comércio, né, eu quero abrir um comércio no meu bairro.
É muito interessante que ela tenha, então, o domínio aí, né, dessas técnicas de estatística e que tenha informações, né, do bairro para que ela possa saber definir ali o que é mais interessante, o que as pessoas querem, né? Vai ocorrer uma eleição, então as pessoas correm coletar dados também para tentar entender o que as pessoas estão pensando, né? Intenções de voto, por exemplo. Nos esportes a gente percebe, né, a utilização da estatística que é cada vez maior, percebe que hoje em dia, né, um jogador de futebol ou um jogador de basquete, por exemplo, né, de qualquer esporte, né, ele tem um banco de dados, né, as pessoas sabem exatamente o número de ações de cada tipo que ele realizou, né, o jogador de basquete, as pessoas sabem quantas cestas ele acerta por jogo, então é bastante interessante esse uso da estatística, né, para melhoria, né, de rendimento, por exemplo, nos esportes. Então, a gente vai perceber que em todas as áreas a estatística vai poder ser aplicada de alguma forma. A maioria das vezes, né, a gente vai estar pensando na estatística como um recurso, como uma ferramenta para a gente entender toda uma população, né, de indivíduos, por exemplo, quando a gente não consegue conhecer, na verdade, todos os indivíduos, né? Então a gente consegue muitas vezes entender o pensamento, né, de toda uma população a partir de uma amostra, de uma parte desses indivíduos. Isso é bastante interessante também. Então tudo isso a gente vai estar conversando dentro das aulas de estatística, tá? Nessa primeira aula, eu separei para vocês uma introdução. Então, eu vou definir algumas coisas, tá? Eu quero falar primeiro do método estatístico, que são fases, né, que a gente tem que passar para realizar uma pesquisa, para conseguir trabalhar, né, as informações aí. E depois eu quero falar principalmente do conceito de variável. Então, os nossos exercícios dessa aula vão falar sobre variáveis, tá? Vamos lá então, vamos começar. A aula está bastante simples, não tem cálculo, não tem nada ainda nessa aula. Vamos lá. Então, estatística, olha aqui, eu defini como sendo a parte da matemática aplicada que fornece métodos para coleta, para organização, descrição, análise, interpretação dos dados e para a utilização dos mesmos na tomada de decisões. Nós vamos ver tudo isso agora nas próximas telas aí, tá? Então, a estatística é essa parte da matemática que estuda como se fazer uma pesquisa, né, de uma forma geral. Então, nós vamos ter várias fases para conseguir fazer bem uma pesquisa, né? Trabalhar as informações de uma pesquisa. E vamos ver então essas fases, pessoal. Olha aqui, ó, o método estatístico. Então, o método é composto de várias partes, né, de várias fases. Nós vamos dar uma olhada em cada uma delas aqui, tá bom? A primeira fase do método estatístico é a coleta de dados. Então, para a gente realizar uma pesquisa, a primeira coisa a ser feita é pensar em como que a gente vai fazer para coletar as informações. Então, estou colocando aqui que essa coleta de dados pode ser feita de duas formas. Pode ser feita da forma direta ou da forma indireta. O que é uma coleta de dados feita da forma direta? Né? É quando a gente elabora um questionário, né, com perguntas ali, né, para a gente, do que interessa para a gente, o que a gente quer saber, né, da população, a gente faz o questionário e depois aplica esse questionário diretamente nas pessoas, né, no grupo que a gente quer entender. Então, essa é a coleta direta, bom? Feita com questionários. Um exemplo disso é o recenseamento, né? O censo demográfico, por exemplo. Então, o IBGE tem um banco de dados enorme ali e grande parte daquilo lá é obtido, né, a partir de recenseamentos, né? Então, as pessoas vão até a casa, né, da população, dos indivíduos da população e retiram informações diretamente das pessoas, né? Agora, uma outra forma de fazer a coleta de dados é fazer uma coleta indireta. Como a gente tem, né, agências de pesquisa, centros, né, também livros, jornais e tal, que dão informações para a gente pode também, para numa determinada situação, utilizar esses dados que já foram coletados, né? Então, dessa forma, a gente está fazendo uma coleta indireta.
Então, quando eu entro no site do IBGE, por exemplo, e uso algumas informações que estão ali, né, para a minha pesquisa, posso fazer isso sem problema, contanto que eu cite a fonte, né, da onde eu retirei aquelas informações. Eu estou fazendo uma pesquisa, né, com coleta indireta de dados, tá bom? Isso não tem problema nenhum, né? A gente vai conversar mais sobre isso aí, mas o importante é isso daí, a gente citar, né, da onde foi retirado isso daí, tá? A fonte. Bom, essa é a primeira parte do método. Vamos lá. Segunda parte, ó, crítica dos dados. Então, o que é essa crítica dos dados? Estou colocando aqui, ó, a fase em que os dados são analisados, corrigindo possíveis erros, evitando que isso possa influenciar nos resultados. Então, por exemplo, eu fiz um questionário, né, levei para certas pessoas ali para elas responderem o questionário. Ah, eu quero saber alguma coisa da turma de vocês, aí, da sala de vocês, né? Então eu coloco, faço uns papeizinhos aí com perguntas, distribuo para vocês, vocês respondem para mim. Quando eu pego esses papéis, eu começo a perceber, quando eu começo a olhar para as respostas, que tem alguns alunos que estavam brincando lá, escreveram umas bobagens lá no papel. Isso daí poderia influenciar no resultado da pesquisa, se a gente deixar essas informações, né, que não têm relevância. Então, o que a gente faz? A gente retira essas informações da pesquisa, né, coisa que não tem nada a ver, a gente retira, que não tem sentido, a gente retira da pesquisa. Tudo bem? Então, essa seria a crítica dos dados, o momento em que a gente vai olhar para os dados e vai, né, desconsiderar coisas que não tem nada a ver, que podem prejudicar o resultado. Vamos lá. Próxima fase é a apuração dos dados. Então, depois de feita a crítica dos dados, a gente vai para a apuração, que é, na verdade, essa contagem ou tabulação dos dados, né? Quando a gente vai começar a separar, tantas pessoas responderam uma coisa, tantas pessoas responderam outra, né? Então, a gente vai fazer a contagem. Em seguida, a gente pode fazer a apresentação dos dados. Essa apresentação dos dados ela é feita por tabelas e por gráficos. Na verdade, essa parte é a parte que a gente talvez se dedique mais aí nessas aulas que a gente vai fazer de estatística, né? Montagem de tabelas, principalmente tabelas de distribuição de frequência, a gente vai conversar sobre isso nas próximas aulas, né? Já a partir da próxima aula, e montagem de gráficos, né? Então, para a gente apresentar informações, as duas formas que a gente tem são as tabelas e os gráficos. Existe uma diferença grande entre essas duas formas. As tabelas, nós vamos perceber que são mais frias, né? São uma forma mais fria e é onde a gente consegue colocar os dados de uma forma mais detalhada também. E os gráficos, né, são a forma mais atrativa, né, para a apresentação dos dados e mais rápida também para a gente ler informações. Então, nós vamos conversar sobre essas duas formas, né? E, para terminar aí o nosso trabalho com as informações, a análise dos resultados, né, que é a parte, né, uma parte muito importante também. Não adianta nada a gente retirar informações, né, de uma população, apresentar e não tirar conclusões do que a gente conseguiu de informações, né? Então, essa última parte, a gente vai se preocupar em entender essas informações da pesquisa, né? E como é que a gente faz isso? Então, a gente faz isso usando de cálculos estatísticos, né? Então, existem alguns cálculos estatísticos, algumas medidas que a gente pode determinar aí dentro da estatística e que vão levar a gente compreender melhor, né, as informações e poder, a partir disso, dessa compreensão, né, de poder tomar as decisões certas, né, acertadas aí da pesquisa. Tá? A gente sempre que começa uma pesquisa, a gente tem que ter esse objetivo, né, de tirar uma conclusão no final. E para isso, então, esses números vão ser bastante importantes. Tudo bem? Então, essa parte, então, essa primeira parte, pessoal, foi para a gente conversar um pouco, então, sobre essas fases do método estatístico. Tudo isso a gente vai estar vendo, então, durante as próximas aulas, né? Vamos estar terminando aí as nossas aulas exatamente com esses cálculos estatísticos aqui dessa última parte da última fase.
Agora vamos lá, vamos para algumas definições. Olha, essa definição é bastante importante, por isso que eu gosto de falar na primeira aula, né? População e amostra. Então, quando a gente quer trabalhar, né, entender alguma coisa a partir de dados, a gente vai, a intenção inicial seria sempre procurar que todas as pessoas ou todos os elementos, né, que a gente quer pesquisar, todos eles pudessem realmente ser pesquisados, a gente conseguisse informação de todos. Por exemplo, numa situação de intenção de voto, na cidade de Amparo, por exemplo, as eleições, né, interessava, né, se eu pudesse, gostaria de perguntar para todas as pessoas, para todos os eleitores, né, qual é a intenção de voto, né, em quem eles gostariam de votar. Fazendo dessa forma, não teria como errar, eu ia saber com certeza, né, uh, quase certeza, porque as pessoas podem mudar também né, de posição aí, né, mas eu quase total certeza aí quem é que ia ser eleito, por exemplo, né. Mas o problema, o grande problema dentro da estatística é que a gente trabalha muitas vezes, né, com muitos elementos que precisam ser pesquisados. E a maioria das vezes a gente não tem condições, né, de tempo e principalmente econômicas, né, para fazer pesquisas tão grandes, né? Então, é muito difícil a gente conseguir pesquisar todos os elementos para conseguir entender o que estão pensando, né, por exemplo. Então, o que acontece nessas situações? Nessas situações, interessa para a gente retirar uma parte desses elementos, né, e tentar, a partir dessa parte que eu consigo, né, um número menor, então eu consigo pesquisar, né, tentar entender todos os outros. Né? Então, essa ideia, né, ela está relacionada com esses dois conceitos aí, população e amostra. A gente define população como sendo o conjunto de todos os elementos que a gente quer pesquisar. Tá? Essa população ela não precisa ser necessariamente pessoas. Tá? Então, por exemplo, numa fábrica, eu posso ter numa linha de produção peças sendo produzidas e passando na minha frente ali numa esteira, por exemplo, né? Todas as peças juntas seriam a população, né? Porque eu gostaria de saber, por exemplo, se elas estão com defeito ou não. Então, legal seria olhar para todas as peças e verificar se elas têm defeito ou não. Mas às vezes são muitas peças e aí eu não consigo olhar para todas elas. Aí eu separo uma amostra. Então, por exemplo, a cada 10 ou 100 peças que passam na minha frente, eu retiro uma e olho para ver se está tudo bem com ela. Né? E dessa forma, eu imagino, né? eu, eu vou concluir aí que de certa forma, todas as outras se pareçam com essa, né? Então, eu tento entender todas as peças, né? A partir dessas que eu retiro como amostra. Tá bom? Essa que é a ideia. Eu posso fazer isso com peças numa linha de produção, posso fazer isso com pessoas também, por exemplo, numa pesquisa de intenção de voto. Né? É isso que acontece, por exemplo, né, em pesquisas de Ibope, né? Se a gente quer saber o que vai passar, como é que as emissoras de televisão, por exemplo, né, colocam a sua programação. Então, toda a programação de uma emissora de TV está pautada, né, nas pesquisas de Ibope, né, nas pesquisas feitas, e essas pesquisas elas nunca são feitas com todas as pessoas, né? Então o pessoal está sempre falando sobre isso, falando, como é que eles sabem o que eu quero se nunca ninguém veio perguntar para mim, né? Mas na verdade, né, eles fazem essa pesquisa de forma amostral, eles pegam alguns elementos, né? Eles têm que pegar uma quantidade, não pode ser também uma quantidade muito pequena, tem que ser uma quantidade representativa, né? Um percentual ali, a técnica para fazer essa amostragem, né? Existem técnicas, a gente não vai entrar nesses detalhes nas nossas aulas, tá? Mas existem técnicas para fazer a amostragem, por exemplo, a amostragem tem que ser feita sempre de forma proporcional. Então, se eu tenho uma região que tem mais gente, eu vou precisar pegar também mais elementos dali para poder pesquisar. Uma região menor, eu pego menos elementos. Né? Então, tem várias técnicas aí para se fazer as amostragens, né? Para que realmente essa amostra seja
representativa da população, né? Então, essa é uma coisa que eu queria falar para vocês aí para a gente começar, tá bom? Então, população, conjunto de todos os elementos, né, que podem ser pesquisados, deveriam ser pesquisados, e a amostra seria uma parte da população, né, que a gente realmente consegue pesquisar e usa, né, para entender toda a população. Bom, continuando aí, pessoal, agora a gente vai para a parte onde a gente vai tirar depois os exercícios, tá? Os nossos exercícios são sobre essa segunda parte aqui. Então, é importante a gente entender, né, a definição de variável para poder ver esse restante aqui. A gente chama de variável estatística, né, todas as perguntas que a gente consegue fazer num questionário e que vão ter como resposta coisas diversas, né? Por isso que a gente chama de variáveis, tá? Então, as variáveis são as questões que a gente pode fazer numa pesquisa, né? E que dão várias respostas possíveis para a gente. As variáveis, elas podem ser classificadas na verdade, em dois grupos, mas cada um deles em mais dois. Então, a gente tem 4 formas de classificação das variáveis. Parece que é bobagem a gente tentar, né, diferenciar os tipos de variável, mas isso vai ser útil depois, por exemplo, na montagem de gráficos, na interpretação, né? Então, eu acho que é bastante interessante a gente começar por aí, por essas definições, tá? Bom, primeiro tipo de variável, então, é a chamada variável qualitativa. Como é que a gente sabe se uma pergunta que foi feita num questionário, né, numa pesquisa, é sobre uma variável qualitativa, né, uma variável qualitativa? A gente vai saber disso porque a resposta dessa pergunta, né, vai ser referente a uma qualidade, a um atributo, uma coisa que não é numérica, né? Uma qualidade, um atributo. Então, a variável qualitativa, ela tem essa característica. A gente vai, por exemplo, se eu perguntar o nome, né? Então, a gente começa normalmente pesquisas perguntando o nome da pessoa. Então, a resposta, né, vai ser um atributo dessa pessoa, que é o nome dela, né? A cor do cabelo, por exemplo, né? Que cor que é o seu cabelo e tal. Então, perguntas desse tipo não vão gerar respostas numéricas, vão gerar respostas, né, que são qualidades, atributos dessa pessoa. Então, esse tipo de variável é chamada variável qualitativa, pessoal. E as variáveis qualitativas, elas podem ser de duas formas diferentes. Ela pode ser qualitativa nominal ou ela pode ser qualitativa ordinal. E a diferença entre esses dois tipos de variável é bem simples da gente perceber. A variável qualitativa nominal é aquela que a gente não vai encontrar ordem entre os seus elementos. Por exemplo, quando eu pergunto o nome de uma pessoa, eu posso ter várias respostas possíveis, mas nenhuma é mais importante que a outra ou tem qualquer, né, relação de ordem entre esses nomes, né? Assim também acontece com a cor do cabelo e outros exemplos, né? Vários exemplos que eu poderia perguntar. Então, qualquer pergunta que gere uma resposta que não é uma resposta numérica, né? E que está relacionada então com um atributo, uma qualidade da pessoa e que não tem ordem é nominal, né? Variável qualitativa nominal. Agora, para perguntas que eu faço, em que ainda é uma variável qualitativa, porque a resposta ainda é um atributo ou qualidade, mas que sugere uma ordem, por exemplo, olha, grau de instrução, né? Eu posso ter um ensino fundamental, posso ter um ensino médio, posso ter um ensino superior, e a gente percebe que existe uma ordem entre essas respostas possíveis, né? Então, quando a gente tem assim essa ordem, olha aqui, classe social, né? Existe uma ordem. Então, toda pergunta que for feita e que tenha como as respostas, né, podendo ser ordenadas, então a variável é qualitativa e ordinal. Bem, agora vamos para outro caso aqui de variáveis, que são as variáveis quantitativas. O nome já está, né, lembrando bastante aqui o que é, né? Então, variável quantitativa, ela tem relação com respostas que indicam muitas vezes quantidade, mas também medição. Então, as respostas, as variáveis quantitativas, né, a grande característica para a gente poder diferenciar, poder perceber, é que as respostas vão ser numéricas, né? De alguma forma elas vão ser numéricas. A gente vai perceber dessa forma. Então, dois tipos de variável quantitativa. A gente chama de quantitativa discreta, primeiro caso, né?
E o segundo, quantitativa contínua. Qual que é a diferença delas? A variável quantitativa discreta é o resultado de contagem, pessoal. Então, toda vez, por exemplo, se eu perguntar assim, ó, olha aqui o exemplo, né? Número de filhos. Quantos filhos você tem? Ou quantos irmãos você tem? A resposta ela vai ser sempre dada com um número natural. Deixa eu ver se está tudo certo aqui só. Vou pegar uma caneta aqui. Gente, ó, então, aqui eu poderia falar assim, ó, quantos filhos você tem? Ah, a resposta seria nenhum filho, um filho, dois, três. Vocês percebem que ninguém vai usar um número que não é natural? Por exemplo, tenho menos 3 filhos, né? Tenho 1,4 filhos. Então a gente não vai ter, a gente só vai ter resultados só com números naturais. É resultado de contagem, né? Então quando a gente quer contar, a gente não usa qualquer conjunto numérico, a gente só usa números naturais. Nenhum, 1, 2, 3. Percebam que não existe nada, então, entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3, não existe nenhuma resposta possível quando a variável é discreta, tá bom? Então a gente diz que esses valores aqui são discretos quando não tem nada entre eles, tá vendo? Não tem nada entre eles aqui. Já no caso da variável quantitativa contínua, isso é muito diferente. E a quantitativa contínua é quando a gente pergunta alguma coisa sobre medição. Por exemplo, o peso de uma pessoa, a altura, a própria idade, que muitas vezes é tratada como variável discreta, né? Eu falo, eu tenho 20, eu tenho 25, eu tenho 30, mas na verdade a idade é uma medição de tempo, né? E ninguém tem exatamente, né, 20, 25, 30. Então sempre vai ter uma quantidade de anos, de meses, de dias, de horas, segundos, né, centésimos de segundos. A gente vai ter o tempo sendo subdividido, né? Toda medição é feita dessa forma. Isso que eu queria que vocês percebessem aqui. Quando a gente fala, então, por exemplo, né, na idade, uma pessoa tem 20 anos, a outra tem 21, a outra tem 22. Só que entre 20 e 21 existem infinitas medições que eu posso fazer de idade. 20 anos e um mês, 20 anos e um mês e 2 dias, 20 anos, um mês, 2 dias e 2 horas. Vocês percebem que a gente tem infinitos valores aqui no meio, aqui também. Então, a gente chama esse tipo de variável de contínua exatamente por isso, porque não tem esses espaços aqui, ó. Esses espaços não existem nesse tipo de variável. Ela tem uma continuidade aqui de respostas possíveis. A gente, às vezes, não se preocupa com esses intervalos, né? Mas existem. O peso, a altura, da mesma forma, né? Ninguém pesa exatamente 60 quilos, 61 quilos. A gente vai ter os gramas, né? A gente vai ter medidas menores aí, né? Subdivisões. Tudo bem? Então é isso, de uma forma geral, a variável quantitativa, então, ela vai ser discreta, né? Quando as respostas forem resultado de contagem, e vai ser contínua quando as respostas forem resultado de medição, de medida. Né? A gente percebe fácil também. Gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Antes, olha, um resuminho, então, para vocês. Olha, as variáveis, então, as perguntas, né, de uma pesquisa podem ser qualitativas ou quantitativas. Se elas forem qualitativas, elas podem ser, ó, nominais ou ordinais, né? Qualitativa nominal, qualitativa ordinal. Se elas forem quantitativas, elas podem ser discreta ou contínua. Tudo bem? O nosso exercício é mais sobre isso, então. Tem alguma coisa das definições também? Olha, esse nosso primeiro exercício ele está no nosso material, no livro, né? Mas como era muito curtinho, eu deixei um complementar nessa aula, tá? Vocês vão fazer esses 2 primeiros exercícios só para fixar o que a gente conversou, né? Essa aula foi bem teórica, não tem conta ainda, nada, né? Então vamos fazer esses 2 exercícios. Esses aqui vocês vão encontrar resultado no livro para conferir e tal. E terminando esses 2 exercícios, vocês vão fazer para mim também esse complementar. Esse complementar, pessoal, eu montei para a gente poder pensar um pouco mais.
nessa forma de classificação das variáveis, né? Então, estou colocando aqui, ó, associe a cada população uma variável de cada tipo. Então, eu quero que vocês imaginem, inventem, né, uma variável de cada tipo para cada uma dessas perguntas aqui, né? Eu quero dar um exemplo disso daqui, então, que vocês vão fazer em cada um desses itens aqui, né? Então, eu coloquei um exemplo aqui do lado, tá vendo? Só para vocês poderem entender melhor. Então, veja aqui, ó, se a minha população são as escolas da nossa região, a gente chama de população que a gente quer pesquisar, né? Então, vamos supor que eu queira pesquisar as escolas da nossa região. Então, essa é a minha população. Então, o que eu poderia perguntar, né? Eu preciso fazer 4 perguntinhas aqui, uma de cada variável, né? Então, vamos supor que eu queira saber aqui a primeira, ó, qualitativa, aqui, ó, qualitativa nominal. Bom, vamos fazer uma aqui. Então, o que poderia ser a variável qualitativa nominal? Por exemplo, o nome da escola. O nome da escola seria uma variável, né? Qualitativa nominal. Que cor que está pintada essa escola? Né? Teria infinitas, né, perguntas aí que eu poderia fazer, que a resposta é um atributo, né, da escola e que não tem ordem. Então, por exemplo, o nome da escola. Bem? Depois, uma variável qualitativa ordinal. Né? Poderia perguntar, por exemplo, sobre os níveis de ensino da escola, né? Se tem só fundamental, se tem fundamental e médio, né? Se tem o fundamental 1, né? Esse tipo de coisa poderia perguntar. Poderia perguntar também, por exemplo, sobre a classificação, algum tipo de classificação que essa escola tem. Por exemplo, a classificação dos alunos no Enem. Vou colocar isso aqui. Ó. Classificação no Enem. Né? Então, é uma pergunta que a resposta, né, vai ter uma ordem, né, para ser representada aqui. Bom, vai ter uma ordem, né? Ah, uma observação só. Essa classificação no Enem, às vezes, ela é dada por número, né? E a gente se confunde pensando assim, bom, mas se ela tem um número como resposta, então ela não é quantitativa. Mas vejam que essa classificação no Enem, ela é, na verdade, um atributo, né? É um atributo para essa escola, é só uma característica, né, que a gente usa, às vezes, né, números para representar, né, em primeiro lugar, em segundo lugar, mas a gente poderia classificar, por exemplo, usando letras e outras formas, né? Então, esse número que vai ser usado aqui, ele não indica nem quantidade e nem medição, né? Medida, né? Não é uma variável contínua, né? Ou é primeiro ou é segundo, não existe número quebrado aí. Então, esse caso aqui, por exemplo, às vezes gera um pouco de confusão, mas é uma variável qualitativa ordinal, né? Está dando uma ordem para as informações aí, uma organização, tá bom? Vamos lá, continuando, olha. Depois a quantitativa discreta, vou colocar aqui, ó, quantitativa discreta. O que poderia ser quantitativa discreta? Por exemplo, o número de alunos na escola, né? Em cada, né, parte, em cada sala. Número de alunos, por exemplo. Alunos, né, geral da escola. Isso é uma quantitativa discreta porque o resultado é resultante de contagem, né? A gente fez uma pergunta e a resposta aqui ou vai ter 200, ou vai ter 201, ou vai ter 202, nunca vai ter 200, alguma coisa, né? Porque nós estamos contando a quantitativa discreta. E uma variável quantitativa contínua, o que poderia ser aí? Né? A gente poderia pensar em qualquer tipo de medição feita na escola. Então, por exemplo, né, a área da escola, a área construída, né, do prédio da escola. Poderia,
pode inventar qualquer tipo, né, de pergunta relativo à medição, tudo bem? E a gente tem aí a variável contínua. Gente, olha, é isso que eu queria mostrar para vocês. Cada um, então, desses itens, vocês vão perder um tempinho aí, né, para pensar em 4 perguntinhas, tá vendo? Uma de cada tipo. Às vezes dá um pouquinho de trabalho, né, pensar nessas coisas, principalmente com algumas populações aqui que eu inventei, mas eu gostaria que vocês fizessem, porque aí a gente consegue realmente, né, fixar o que foi conversado. Sem fazer atividade, mesmo sendo teórico, assim, né, a gente não vai conseguir fixar bem essa parte, e quando precisar, quando a gente precisar pensar com essas informações, talvez falte para vocês, né? Gente, é isso que eu queria mostrar então nessa primeira aula, tá? Espero que vocês tenham entendido. Voltem o vídeo, né, quando vocês precisarem, para alguns pontos aí, vão ter alguns pontos que vão ser cobrados dentro dos exercícios, né? Vocês têm como recuperar isso daí, dar uma olhadinha com calma, tá bom? Então, na próxima aula a gente continua então esse assunto, né, estatística, vamos ver as tabelas estatísticas, tá bom? Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula.